Buenas pessoas concurseiras. Então hoje, no nosso vídeo de hoje, esse nosso vídeo, nós vamos tratar da divisão. Divisão, em especial, de números naturais, certo? Por que de números naturais? São aqueles números que vão ser inteiros, são os números sem sinal. Então, a gente vai usar os números naturais, que são os números usados para contagem. Depois, logo mais adiante, o professor vai fazer outros vídeos onde vamos abordar a divisão de números inteiros, que são os números com sinais, positivo, negativo, números decimais, frações e assim por diante. Todo tipo de divisão, ok? Antes de continuarmos, dá o teu like aí, deixa o teu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui no canal, que nós estamos crescendo aqui no YouTube e isso vai colaborar com a gente. Então, pessoal, divisão. Divisão é uma operação matemática em que está ligada a ideia de repartir. Ou seja, o que é repartir? Distribuir, né? Repartir, só que repartir em partes iguais, certo? Então, a divisão, ela está ligada à ideia de repartir em partes iguais. Então, o resultado da divisão sempre vai ser uma distribuição daquele valor, daquele número, em partes iguais. Antes da gente continuar, da gente entrar na resolução das questões de divisão, vamos relembrar os termos da divisão. É muito importante a gente saber. Olha só, tu tem aquela chavezinha característica da divisão. O número que tu vai fazer a divisão, que tu vai dividir esse número, certo? Nós chamamos de dividendo, certo? Então, o dividendo é aquele número que vai ser dividido. O número que está dentro da chave aqui, que é por quem a gente está dividindo, é chamado de divisor, ok? O divisor é aquele número por quem a gente está dividindo. Então, o dividendo é quem a gente está dividindo. Por quem a gente está dividindo é chamado de divisor. E o resultado de uma divisão? O resultado de uma divisão é chamado de quociente, ok? Então, dividendo aquele que eu estou dividindo. Divisor, por quem eu estou dividindo. O resultado da divisão, quociente. E ainda tem uma figurinha que aparece cá no final. Depois, no final, quando a gente finaliza o processo de divisão, aparece o resto. Se esse resto for igual a zero, certo? O que a gente vai ter? Uma divisão exata, tá? Se no final nós encontrarmos aqui o resto zero, teremos a divisão exata. Se não for zero, uma divisão não exata. E aí? Gente, a ideia da divisão, quando a gente tem aqui, ó, repartir em partes iguais, tu pode pensar, e aí o professor vai explicar depois nos exemplos, é quanto esse divisor aqui cabe dentro do dividendo. Quando o aluno consegue pensar dessa forma, muitas vezes ele consegue entender melhor o processo de divisão. Mas já vai prestando atenção, vai entendendo essa ideia. Quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? E aí, pessoal, nós temos uma prova real da divisão. Essa prova real, tá, é a junção dos resultados. O que acontece na divisão? Olha só. Numa divisão, tá? Se tu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor e adicionar o valor que tu encontrou no resto, certo? Tudo isso daqui, ó, o quociente vezes o divisor mais o resto, o resultado vai ser o dividendo.
Essa aqui é uma propriedade muito importante da divisão, é o algoritmo da divisão, como a gente diz. Então, se eu quero saber se a minha divisão está certa, eu faço o quociente vezes o divisor, mais o resto tem que dar o dividendo. Ok? Então agora, pessoal, vamos partir para os exemplos. Vamos lá? Então aqui vamos para os primeiros exemplos. O primeiro, 72 dividido por 4. Como é que a gente faz a divisão? Olha só, a ideia, tá, é tu verificar quantas vezes o 4 cabe dentro do 72, ok? Mas para fazer a divisão, a gente vai fazer essa divisão por partes. Eu vou pegar a partir da esquerda para a direita os algarismos. Sempre, olha só, vou olhar aqui o primeiro algarismo, 7. 7 é maior que 4, ou seja, 4 cabe dentro do 7? Sim, né? 7 é maior que 4, dessa forma, o 4 cabe dentro do 7. Então, eu vou começar dividindo. Ao invés de eu pegar todos os 72, eu pego o 7 e divido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Vamos pensar na tabuada. Se tu fizer 4 vezes 1, dá 4. 4 vezes 2, dá 8. Então, isso significa o quê? Se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Vai passar do 7. Então, não vai caber duas vezes dentro do 7. Então, nós temos que 4 vezes 1 igual a 4. Aí, o 4 cabe dentro do 7. Então, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. O 4 coube uma vez dentro do 7. 7 menos 4, sobrou 3. Ele coube uma vez dentro do 7 e ainda sobrou um resto. E agora, professor, o que a gente faz? Agora, pessoal, nós vamos para o próximo algarismo e vamos baixar esse algarismo aqui ao lado do resto. E aí vamos pensar, 4 cabe dentro do 32 quantas vezes? Ó? Se tu fizer 4 vezes 8, vai dar 32. Ou seja, o 4 cabe dentro do 32 8 vezes. Então, tu vai colocar o 8 aqui. E aí vai fazer 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0. Olha só, o 4 coube exatamente 8 vezes dentro do 32. Por isso que o resto foi 0. Se o resto deu 0, significa o quê? Que a nossa divisão é uma divisão exata, certo? É uma divisão exata. Portanto, 72 dividido por 4 dá 18, ok? Bem tranquila essa daqui, né? Vamos para o próximo exemplo? No próximo exemplo, ó, 931 dividido por 7. 9, melhor, começamos aqui da esquerda, né? Vamos olhar o 9. 9 é maior que 7? 7 cabe dentro do 9? Sim, né? Como 9 é maior que 7, 7 cabe dentro do 9. Então, vamos começar a divisão pelo 9. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 9? Se tu fizer 7 vezes 1, dá 7. 7 vezes 2 é 14, né? A gente sempre vai pensar na tabuada, a gente sempre vai pensando na tabuada. Então, olha só. Se for por 2, vai passar de 9, então tem que ser por 1, ó. Então, 7 cabe dentro do 9 uma vez. 1 vezes 9, 7. Se o 7 coube dentro do 9 uma vez, sobrou quanto? 9 menos 7, sobra 2. E agora? Agora, a gente vai baixar o próximo número, que é o 3, para continuar a divisão. 7 cabe dentro do 23. Quantas vezes? Se tu fizer 7 vezes 3, dá 21. 7 vezes 4, 28. Então, o 7 cabe dentro do 23, ó, 3 vezes. 3 vezes 7, 21. E aí, 23 menos 21 dá 2. E agora? Agora nós vamos baixar o próximo número, que é o 1.
Então, aqui, ó, 7 vezes quanto dá 21? 21, ou melhor, quantas vezes o 7 cabe dentro do 21? Cabe exatamente 3 vezes. Então, aqui vai dar por 3 novamente. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21 dá 0. Portanto, nós temos novamente uma divisão exata. O terceiro exemplo aqui, ó. 1.304 dividido por 8. Então, vou começar aqui pela esquerda. O 1 é maior que o 8? O 8 cabe dentro do 1? Não, né? O 1 é menor que o 8, portanto, o 8 não cabe dentro do 1. Se eu pegar o 13, eu posso, como o 8 não cabe dentro do 1, né? Pelo fato do 1 ser menor que o 8, então eu vou pegar o 13, ó, vou juntar o 13. 8 cabe dentro do 13? 8 é maior que 13? Sim. Então, eu vou começar a divisão pelo 13. 8 vezes quanto dá 13? Se a gente fizer, ó, 8 vezes 1, dá 8. 8 vezes 2, dá 16. Portanto, o 8 cabe dentro do 13 apenas uma vez, ó. 1 vezes 8, 8. Se o 8 coube dentro do 13, sobrou alguma coisa. Sobrou quanto? 13 menos 8, 5. E agora, professor? Agora tu vai continuar a divisão, ó. Tu vai baixar o 0. Ficou 50. 50 é maior que 8? Sim. Aqui, ó, pessoal, uma coisa muito importante que o professor não tinha falado ainda, ó. Sempre que tu faz a subtração aqui, ó, esse resto aqui, antes de tu baixar o próximo número, tem que ser menor que o divisor, tá? Aqui, ó, quando a gente fez 9 menos 7, deu 2. 2 é menor que 7, certo? Da mesma forma aqui, ó, 23 menos 21, deu 2. 2 é menor que 7. O resto sempre tem que ser menor que o divisor. E agora, 50. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 50? Se eu fizer, ó, 8 vezes 6, vai dar 48. Sempre eu vou pensando na tabuada. 8 vezes 7, vai dar 56. Então, o 8 cabe dentro do 50, ó, 6 vezes. Então, aqui vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Ele coube dentro do... O 8 coube dentro do 50 6 vezes. 50 menos 48, sobraram 2. E agora, professor? Agora tu continua, ó, baixando o próximo número, que é o 4. 8 vezes quanto dá 24? Se tu fizer 8 vezes 3, vai dar 24. Exatamente 24. Então, o 8 cabe dentro do 24 3 vezes. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, resto 0. E aí, novamente, nós temos uma divisão exata, certo? Ah, mas está certa a minha conta? Olha só, se tu quiser conferir se a tua conta está certa ou não, o que tu vai fazer? Tu vai fazer, ó, lembra do que o professor explicou aqui, ó. Temos essa propriedade aqui da multiplicação, ó. O quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Então, a gente vai fazer 163 vezes 8, ó. O quociente vezes o divisor. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 6, 48, mais 2 dá 50. 0, vai o 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. 1.304. Mais o resto 0. Vai dar 1.304, que é o nosso divisor, dividendo que a gente tinha aqui antes, ó. Exatamente o nosso dividendo. Da mesma forma aqui, ó. Se eu pegar o 133 e multiplicar pelo 7, ó, o quociente 133, multiplicado pelo divisor 7, ó, 7 vezes 3, 21, vai dar 2. Vai lá o 2, né? Não vai dar 2 nada, né? Vai 21, 1 aqui e o 2 lá em cima.
7 vezes 3, 21. Mais 2, 23. Vai o 2 lá em cima. 7 vezes 1 7, mais 2, 9. 931. Mais o resto zero, somando, né, o resultado da multiplicação com zero vai dar 931. Ok? Que é exatamente o nosso dividendo. Certo? Vamos para mais uma sequência de exemplos, que tem mais uns casos de divisão ainda aqui para a gente trabalhar. Aqui, então, na nossa sequência final de exemplos, vamos lá, ó. 1863 dividido por 9. O 1 é maior que 9? O 9 cabe dentro do 1? Não, né? Se eu pegar o 18, 18 é maior que o 9? Sim, então o 9 cabe dentro do 18. Ó. Vou pegar o 18. Agora vou pensar na tabuada do 9. 9 vezes quanto dá 18? Ó? 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Exatamente 18. Então, o 9 cabe dentro do 18 duas vezes. 2 vezes 9 dá 18. 18 menos 18, 0. E agora, olha só. Muito cuidado com essa multiplicação aqui, ó. Por quê? Vou baixar o 6. Ó, o resto, 6 é menor que 9. Então, a minha divisão está indo corretamente. Agora, quantas vezes o 9 cabe dentro desse resto 6? Como o resto 6 é menor que 9, o 9 não cabe nenhuma vez. Ou seja, ele vai caber 0 vezes. E aí eu faço 0 vezes 9 dá 0. 6 menos 0 dá 6. Agora sim, ó, nós vamos baixar quem? O 3. Ok? Por isso que muitas vezes os alunos esquecem desse 0. Porque eles baixam na sequência e não sabem o porquê que vai esse 0. Eis o porquê desse 0. Então agora, ó, 9 vezes 7 vai dar 63. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro do 63? 7 vezes. 7 vezes 9, 63. 63 menos 63, 0. Então, pessoal, tenham muita atenção com esse tipo de divisão, em que vai dar um 0 lá no quociente, tá? Aqui, ó, muito aluno se atrapalha, muito aluno erra nessa situação. O que acontece às vezes? Ó, o professor vai puxar uma folha de baixo aqui, ó. Olha só, 1863 dividido por 9. Vamos começar aqui, ó. Dá por 2, 2 vezes 9 dá 18, resto 0. Baixa o 6, ok? Aí não dá para dividir o 6 pelo 9, daí o aluno baixa o 3 e vai dar por 7. 7 vezes 9, 63. Resto 0. Se tu fizer 27 vezes 9, ó, isso aqui vai dar quanto? 9 vezes 3, 63. Beleza, vai o 6. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6 vai dar 24. Olha só. Deu BO aqui, não deu certo, não deu 1863. Por quê? Porque o aluno esqueceu deste 0. Se tu fizer, e aí eu vou deixar para te fazer aí nos teus estudos aí, 207 vezes 9 e somar com o resto 0, tu vai obter o 1863, ok? Vamos para o nosso penúltimo exemplo. 3.190 dividido por 5. Olha só, 3 é maior que 5? O 5 cabe dentro do 3? Não, né? O 31 é maior que 5? Sim, 31 é maior que 5. Então, quantas vezes o 5 cabe do 31? Então, se tu fizer, ó, 5 vezes 5, vai dar 25. 5 vezes 6 dá 30. Ó, chegou perto, né? 5 vezes 7 vai dar 35. Passou. Então, vai caber quantas vezes? 6 vezes, ó. 6 vezes 5, 30. 31 menos 30, sobra 1.
E agora, professor? Agora a gente vai baixar quem? Vamos baixar o 9, ó. 19, fica 19. 19 é maior que 5? Sim, 19 é maior que 5. Então, o 5 cabe dentro do 19. Quantas vezes? Se tu fizer 5 vezes 4, dá 20. 5 vezes 3, dá 15. Então, o 5 cabe dentro do 19, ó, 3 vezes. Então, aqui vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 19 menos 15, 4. E agora? Agora tu vai baixar o próximo número. Quem é ele? O próximo algarismo, né, na verdade. O 0. Então ficou 40. Veja só, antes de nós baixarmos o 0, o resto que nós tínhamos obtido era o 4. Portanto, a nossa divisão está no caminho certo. Se a gente fizer, ó, 5 vezes 7 dá 35. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, a divisão aqui vai dar por 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Ok? Tranquilo, minha gente? Para finalizar, então, vamos aqui ao nosso último exemplo. Olha só. 774 dividido por 6. 7 dá para dividir por 6? Sim. 7 é maior que 6. Então, aqui vai dar... Quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Cabe uma vez. 1 vezes 6, 6. 7 menos 6, 1. Olha só, o resto menor que o divisor. E agora? Agora nós vamos baixar o 7, ó. Vai ficar 17. 6 cabe dentro do 17? Sim, porque 17 é maior que 6. 6 vezes quanto dá 17 ou menor? Se tu fizer 6 vezes 2, vai dar 12. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, tem que ser, ele vai caber duas vezes, ó. Então, aqui vai dar o 2. 2 vezes 6, 12. 17 menos 12, 5. E agora? Agora nós vamos baixar o 4. Certo? E aí, 6 vezes quanto vai dar 54? Se tu fizer 6 vezes 9, dá 54. Portanto, aqui vai dar por 9. E aqui, 9 vezes 6, 54. Resto, 0. Então, pessoal, nós vimos hoje, nessa nossa videoaula de hoje, casos de divisão, onde o divisor, que é o número que está dentro da chave, ele tem só um algarismo. Futuramente, nos próximos vídeos, nós vamos ver divisão em que dentro da chave, tá? Aqui dentro da chave, o nosso divisor, ok? Ele vai ter, ó, dois algarismos. Como que a gente faz essa divisão? Esse é o próximo vídeo, que daqui a alguns dias vai estar aqui no canal. Certo? Se tu estiver assistindo depois, assim, de um tempo, provavelmente esse vídeo já vai estar aqui. Ok? Então, o próximo vídeo sobre divisão será a divisão em que nós temos dois algarismos no número dentro da chave aqui, que será o divisor, será um número com dois algarismos. Muito obrigado, gratidão por estarem aqui conosco e não se esquece, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal para nos ajudar a crescer aqui, que nós temos uma meta, minha gente. Nós temos a meta de atingirmos 10 mil inscritos, certo? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.